Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma partida histórica aconteceu aqui na semifinal do Computer Chess Championship 2023, envolvendo as melhores engines do mundo, campeonato de Bullet. 1 minuto para cada engine aqui, só que 1 minuto para elas, para a partida toda, elas pensam mais do que a gente pensaria uma vida toda, né? Bilhões de cálculos ali por segundo, e a gente tem aqui o número 1 do torneio, o Stockfish, que tá liderando, e o vice aqui, o segundo colocado, o Dragon, Komodo Dragon aí, o tão tradicional Komodo Dragon. Duas engines super tradicionais que vem evoluindo imensamente aí, já estão aí chegando nos 3.700 aí de rating, né? Duas engines aí muito fortes. E a gente tem uma partida aqui, de fato, assim, não existe. O que vocês vão ver aqui é realmente muito interessante de assistir, esse espetáculo que a gente vai assistir aqui agora. O Stockfish tem as peças brancas e eles abrem aqui com o cavalo F3. Vale dizer que nesses torneios eles jogam várias vezes, um contra o outro, sempre que um joga de brancas, o outro depois inverte as cores e joga a mesma abertura, mas são aberturas variadas, tá? Mas sempre que se joga uma abertura, na outra partida inverte e joga a mesma abertura, tá? E as aberturas são pré-definidas por seres humanos. Por que isso? Para tirar o viés dos primeiros lances, senão as máquinas sempre vão fazer os mesmos lances e isso não é legal para o torneio. Por isso, aqui a abertura vai até o lance 8. A gente tem uma abertura inglesa assimétrica, por enquanto. E6 aqui jogado. As brancas, na maioria das vezes na inglesa, vão desenvolver em fianqueto. As pretas podem querer combater a diagonal de casas escuras. E aqui as brancas colocam o rei em segurança. E as pretas jogam com D6. Segue o desenvolvimento do cavalo. E depois de E4, torre C8. Uma abertura muito utilizada. E é até aqui que para a abertura. Se você coloca essa posição nos computadores recreativos, chess.com, Lichess, vão dar que a posição está em perfeita igualdade, tá bem? Então aqui acabaram os lances de abertura pré-definidos e elas começam a jogar. E o Stockfish decide jogar com um B3 para também desenvolver o bispo de casas escuras em fianqueto. Dama C7 foi jogado pelo Dragon. D4 já busca um ataque aí no centro, o peão toma, cavalo toma. E as pretas precisam fazer o quê? Precisam rocar, portanto bispo E7 e aqui imediatamente F4. O Stockfish já parte para um ataque com o lance F4. Aqui as pretas têm a possibilidade de rocar, mas o Dragon prefere jogar agressivo aqui, escolhe essa abordagem de H5, tentando castigar essa estrutura de peões aqui do Stockfish. E a questão é, será que o Stockfish vai ser castigado por essa estrutura? Ou será que o rei vai ser castigado por ter ficado aí no centro? Vamos ver como segue então, bispo A3 jogado pelo Stockfish, desenvolvendo aí o bispo, colocando pressão aqui em D6, e aqui A6 foi jogado pelo Dragon, controlando aqui B5, que era a grande ameaça na posição. Algum dos cavalos ia chegar lá, atacar a dama, atacar o peão, e começa a gostar demais aí da posição. Por isso A6, no entanto, nesse momento, o Stockfish vai para um lance surpreendente aqui na posição. Surpreendente. É um lance temático em algumas linhas de Siciliana Najdorf e tudo mais, mas nessa posição de inglês eu nunca tinha visto. Cavalo D5. Simplesmente o Stockfish parte aqui para o ataque. Não resta muitas opções aqui ao Dragon a não ser capturar de fato aqui esse cavalo. É um cavalo avançado muito perigoso, o peão toma, por que não? E aqui peão toma, simples assim, o Stockfish entregou uma peça por um peão, mas é um pouco mais do que isso, ele não faria somente isso. Agora existe um ataque aqui, existe a ameaça de cavalo F5, né? Todo tipo de ameaça chegando aqui agora para cima do Dragon. Ele vai ter que ser muito preciso agora para se segurar. E aqui G6, portanto, impedindo essa bomba que seria o lance cavalo F5. E agora, como continuar? Cavalo C6 jogado pelo Stockfish. E não há defesa mais aqui para o bispo. Talvez um possível cavalo G8, mas seria um lance aqui muito ruim. Por que não capturar aqui o cavalo? Simplesmente é o que o Dragon faz. Bispo por cavalo, resolvendo todos os seus problemas. Depois de peão toma, cavalo C5, bloqueando aqui o bispo, trazendo o cavalo para o jogo. E a gente fica se perguntando, cadê a compensação aqui do Stockfish? O Stockfish tem um peão a mais, mas tem uma peça a menos. O bispo aqui está muito bem protegido. O rei pode até querer jogar em F8 depois e acabaram-se todos os problemas. Será? Aí é que entra a magia. F5 jogado aqui pelo Stockfish, e aqui a coisa já começa a ficar complicada, né? Porque esse peão aqui tira a casa de E6 aqui do cavalo, esse cavalo
vai ser atacado daqui a pouquinho com B4 e esse cavalo vai ficar sem casa para ir. Olha que surreal. Portanto, esse peão precisa ser capturado. Se viesse o roque, B4 e aqui ganharia, recuperaria aí o material com forte ataque aqui para cima das negras. Por isso, G por F5 seguindo a partida, não tem problema, você me deu um peão, eu tomo um peão, mas o Stockfish segue agora com o lance dama em F3 e as pretas têm problemas. Primeiro, esse lance super protege o peão de C6, que é um peão importantíssimo aqui, que está restringindo bem os saltos dos cavalos, está restringindo bastante aí a posição. Traz um ataque aqui também para F5, e aqui as pretas não podem sequer fazer o roque. Poderia tentar colocar a torre em jogo, colocar o rei em segurança. E por que elas não podem fazer o roque nessa posição? Tem uma peça a mais, puxa vida. Porque presta atenção o que aconteceria nos próximos lances. Dama por F5, aqui cavalo em E8 seria uma possibilidade. Estaria vindo bispo D5 com pressão aqui em F7. Depois de um bispo F6, por exemplo, dama G6, essa seria uma possível continuação. O peão cravado nada pode fazer. Aqui depois do bispo cobre, torre poderia vir para F1, intensificando a pressão em F7. Depois de um cavalo E6 bloqueando o bispo, poderíamos ter bispo toma, e depois de peão toma, torre toma. Você fala assim, mas tá com peça a menos e vai trocar tudo. É por conta dessa continuação bizarra, né? Agora o rei realmente já não tem um lance bom. O rei G8 tá vindo dama por E6, cheque. E aqui esse peão passado pode ser muito perigoso. O ataque pra cima do rei é muito forte. As pretas teriam que devolver aqui um pouquinho de material. Ainda assim jogariam com uma qualidade a mais. Mas depois de mais alguns lances a gente percebe que realmente lá na frente as brancas teriam um final bem melhor, né? Bem melhor. Aqui são 6 peões contra 3 peões a mais, rei exposto, e não dá nem para tomar esse peão aqui, além de tudo, por conta de dama cheque, capturando a torre na sequência. Um final completamente vencedor aqui para as brancas. Por isso não pode rocar. E aqui então o Dragon segue com H4, tentando aquele contra-jogo dele aqui na ala do rei. Vamos ver como é que o Stockfish vai jogar contra isso. Segue com dama por F5 e agora o cavalo ganhou a casa de E6, bloqueou aí a torre. Tudo bem, o que jogar nessa posição? O Stockfish vai para mais um lance inacreditável aqui nessa partida. Ele vai para o lance, galera, torre por cavalo. Torre por cavalo, e depois de peão toma, dama toma, faz as contas. As brancas têm 2 peões a mais? Tem. Mas o que tá faltando aqui? 2 peças menores, tá igual. Tá igual, dama, tem dama também, tá igual, material. Não, tá faltando uma torre pras brancas, né? Tá faltando só uma torre aqui. As brancas estão jogando com uma torre a menos. Por 2 peões. A partida seguiu aqui com o rei D8, tirando o rei finalmente aqui do centro. Na verdade, tirando da coluna ele, continua aqui no centro. E agora a torre D1 jogado aqui pelo Stockfish. O peão aqui continua protegido, um peão que vale ouro, tá restringindo tudo esse peão. O bispo vem para casa, a torre vem para casa de D1. Cavalo em E8 foi jogado, temos aqui agora o bispo vem na casa de B2 atacando a torre. Essa torre começa a perceber que ela tá ficando sem tantas casas assim. Torre H5 é o que sobrou por enquanto. Torre em E1 jogada agora pelo Stockfish. Totalmente amarrando as mãos aqui do Dragon. A dama tem que ficar de olho, o bispo não pode se mexer se não tem checkmate, né? Olha a situação aqui do Dragon. H pro G3, ganha um tempinho. A5, bispo D4 jogado agora aqui pelo Stockfish. E o Stockfish começa a minar a posição. A dama super sobrecarregada aqui, tendo que defender o peão. E já existe a ameaça de capturar esse peão aqui e ganhar a dama. Porque se dama toma, tá vindo checkmate. Por isso, algo deve ser feito. Torre A8 foi jogado agora, e agora esse lance aqui, ele realmente é muito forte porque dá a casa de C8 para o rei, já não funciona mais bispo por peão, porque o rei consegue escapar, não vale a pena. Por isso o bispo F3 foi jogado pelo Stockfish, segue atacando a torre vem para casa de G5, ataca o peão, e aqui rei G2, o Stockfish segue jogando com uma torre a menos, como se não fizesse a menor diferença jogar com uma torre a menos. A partida segue com torre A7, trazendo mais uma proteção aqui para o bispo. E agora A4, como quem diz, você já não tem mais o que jogar, né? A4 aqui paralisa de uma vez por todas qualquer possibilidade na ala da dama. As pretas não podem mexer nenhuma peça. Se tirar o bispo leva mate, se tirar... enfim, o que sobrou aqui para fazer? Dá para jogar um cavalo G7, foi o lance jogado na partida. Mas agora dama H3 com a ameaça de dama em H8. O cavalo volta. Pagando pra ver o que dá pra fazer agora.
torre E6. Olha o plano agora do Stockfish. Ele vai colocar a torre em E6, vai sobrecarregar peão, vai passar o bispo para D5 e vai deixar o Dragon completamente imobilizado mesmo com uma torre a mais. Uma torre que não tá conseguindo fazer nada aqui no jogo e a outra tá em perigo, hein? A outra tá ficando sem casa. A partida seguiu com torre E6, aqui torre a volta para G8. E aqui bispo D5 começa realmente a ficar aqui totalmente protegido o Stockfish, totalmente com um par de bispos aqui bastante ativo. A partida segue aqui com torre em F8 e agora a dama vem para casa de H6, controla fortemente a casa de F6, coloca a pressão também sempre em F8, torre G8 foi jogado, a dama vem para casa de F4 e aqui a gente vai vendo que realmente vai ficando difícil pro Dragon, o Dragon ainda tem torre F8, mas agora a dama em E3. Galera, pressão aqui no ponto de B6, aqui ameaçou tomar, coloca pressão ainda na coluna E, a torre tá protegendo o cavalo, mas agora o problema é o peão. Por isso torre A6 foi jogado defendendo, um lance triste, e agora o Stockfish faz o quê? G4, galera. G4, disparando o peão passado da coluna G. O Dragon tem que fazer alguma coisa aqui, joga com torre G8. Dama em F4, traz a proteção aí para o peão. Torre F8 ataca a dama vem para H6, controla a casa de F6 mais uma vez. Torre G8 ataca o peão. E aqui, rei H3, protegendo o peão. O bispo finalmente solta o jogo aqui, o Dragon. E agora, dama atacada, a dama parece que vai sair daí. Não tem problema nenhum, dama H5 e a dama não pode fazer nada. Ela não tem nenhuma casa para jogar. Nenhuma casa para jogar, a dama não pode fazer nada e começa a existir pressão aqui para cima das negras, né? Por exemplo, se tentar jogar qualquer lance aqui, torre A7, estaria vindo aqui, provavelmente vários lances aqui seriam possíveis, né? Difícil de encontrar o melhor, difícil de dizer o que essas máquinas aqui fariam, né? Mas uma possibilidade seria dar um ataque descoberto aqui para cima da torre, jogar um lance, por exemplo, como torre 1. E a gente percebe que a torre já não tem como continuar protegendo aqui o bispo e o rei vai... As brancas vão recuperar material, o rei vai continuar sendo atacado, né? Por isso a partida seguiu com o bispo E7, o Dragon coloca o bispo em segurança, o Stockfish segue com dama H7 atacando a torre tá quase sem casa, a torre vai para F8, dama H6, o Stockfish parece que tá repetindo o lance, só que com uma diferença. Ele vai fazendo essa manobra, mas ele sempre consegue avançar o peão, trazer o rei, avançar o peão, trazer o rei. Torre F7 foi jogada e aqui dama E3 trazendo os pesadelos de volta pro Dragon. O Dragon não pode mover a torre porque tá caindo em B6, não pode mover o bispo porque tá caindo em E8, portanto aqui torre F1 foi jogado pelo Dragon, o único lance que sobrou aqui, né? Por exemplo, daria pra jogar também torre F8, mas G5 tá vindo. Por isso torre F8 foi jogado, torre F1 foi jogado, G5 chegou de qualquer maneira. A torre passa para casa de F8, G6 o peão vai disparando, a torre vem para casa de F5, já não tem mais muito lance, e aqui o Stockfish vai para um lance cruel nessa posição, cruel. Ele joga aqui o lance rei G2, galera, e agora a torre não tem nem mais a casa de F1, essa torre aqui ela tá ficando presa, a verdade é essa. Torre G5, cheque foi jogado, aqui ainda protegido pelo bispo, o rei vem para casa de F3, torre F5, cheque, o rei vem para casa de E2, olha esse plano do Stockfish, e o rei agora tá imune aí aos cheques de torre, torre G5 tentando segurar aí o peão, no entanto, mais uma pancada aqui do Stockfish. O bonito lance bispo F6. Que tá acontecendo aqui, né? E agora esse lance faz várias coisas. Além de atacar em E7, além de atacar a torre, corta a conexão do bispo com a torre tá atacada de todas as maneiras, e não dá pra tomar o bispo porque torre por cavalo entregaria checkmate no ato, e não dá pra tomar de cavalo por conta de dama por G5. E aí você fala, mas aí cavalo por D5 ganha uma pé, tô atacando aqui a dama e tudo mais. O problema é que aqui as brancas teriam G7. G7. As brancas aqui com 2 peças a menos. E não tem como parar agora a promoção aqui do peão. Nada pode ser feito. Se, por exemplo, o bispo por dama, o peão promove com checkmate. Por isso, bispo F6 foi jogado. E aqui já não dá mais. O Dragon já não tem mais lance para fazer. Por exemplo, torre H5 seria uma possibilidade. Tá vindo o bispo por E7 com checkmate em poucos lances, né? Aqui todo tipo de ataque tá chegando. Uma possível continuação seria essa. Com o checkmate muito próximo aí na posição, né? Por isso, o Dragon ainda tenta jogar com torre E5. E agora? O que faz aqui? É só tomar essa torre, né? Mas a gente olha essa posição e fala, beleza. O Dragon teve que devolver um pouquinho de material, mas...
as brancas continuam com uma peça a menos. No entanto, muitos peões a mais e peão passado, né? A partida segue aqui com dama em H3, vamos ver a técnica agora aqui do Stockfish, né? Ele quer levar a dama para H8, torre A7 foi jogado dama em H8, E4, dama dá muito cheque, o rei aqui tá exposto, cuidado, G7 jogado pelo Stockfish, dama G3, não teve jeito, aqui o Stockfish traz a segunda dama, mas o rei já sabe que vai levar um monte de cheque. Dama em F3, vamos ver agora a técnica aqui do Stockfish. Dama D3, cheque rei E1. Dama B1, cheque rei E2. Dama D3, cheque rei F2. Dama C2, mais um cheque rei G3. Dama D3, cheque. O Stockfish vai levando aqui o rei, ó. Aonde a dama vai poder ajudar a cobrir os cheques. Dama D2, cheque. Dama aqui em G2. Dama G3, dama F4, cheque. Dama G3, acabaram-se aqui os cheques. Na verdade ainda tem um cheque aqui em D2. Mas o rei vem para H3. E aqui, por isso, já não dá mais, né? Poderia jogar aqui dama D2 cheque, mas rei H3 é a posição de Juscelino, né? A famosa manobra de Juscelino, né? Aqui acabou cheque. Então, não, Rafa, não, para com essa história. Tá bom. Por isso, nessa posição já não dá mais. E o Dragon segue com dama toma, rei toma. E o resto é história, né, galera? Que é isso? Stockfish tá numa posição completamente ganha aqui. E a questão agora é de técnica de conseguir dar o mate o mais rápido possível, né? O Dragon tem que começar a entregar a peça, aí a verdade é essa. E acaba levando checkmate aí em pouquíssimos lances. Até para dar mate esse computador é super, super, super eficiente. Fez um caminho ótimo aí para encontrar o checkmate, né? Mas é isso, galera, uma partida surreal aqui entre o Stockfish e o Dragon. É uma partida daquelas de encher os olhos mesmo, uma partida muito interessante de se assistir. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida aí entre essas super máquinas. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!